Fala, corneteiros e corneteiras de plantão, fazendo aqui, dando início à análise da rodada desse final de semana, uma rodada que até nos fez atrasar um pouco o nosso boletim de análise do final de semana, porque a empolgação era tão grande que entendemos por bem ser necessário esperar um pouquinho, porque eu já estava achando que o Lázaro deveria ser o próximo técnico da seleção, que o Adson é o cara que com certeza vai ser eleito o próximo Bola de Ouro. Então a gente pegou e atrasou um pouquinho esse vídeo para dar um tempo para voltar à racionalidade e poder falar um pouco de futebol e do que foi esse final de semana na rodada. Mas uma rodada muito prazerosa. A rodada em que teve a reintegração de posse do nosso salão de festas, um jogo que me tirou bastante do sério, mas isso é normal, isso não tem nenhuma novidade, qualquer jogo me tira do sério. E também falar um pouquinho sobre o jogo menos importante que teve no final de semana, que foi a decisão da Supercopa entre Flamengo e o time aqui das Perdizes. E vamos pegar e vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Mas não esqueçam de pegar e ativar o sininho, se inscrever no canal e também deixar um comentário nesse vídeo. Bom, falando um pouquinho do jogo de domingo, Corinthians e São Paulo, eu acho que com um pouquinho de racionalidade dá para perceber que o time ainda está muito longe. Mas vi algumas coisas que me surpreenderam e que eu achei super positivo. Por exemplo, a atuação do Roger Guedes. Ele super empenhado em cumprir uma função tática. Eu acho que isso é louvável, é o começo de um trabalho. Ele ainda não faz isso com naturalidade, ele ainda não... ele falha o primeiro lance do jogo, que é uma bola que o Nestor chuta em cima do Cássio. É uma falha dele de fechar o espaço ali com o Fábio Santos. Esse lado esquerdo tem dado trabalho, já deu trabalho no jogo com o Guarani, voltou a dar um pouco de trabalho no começo do jogo contra o São Paulo, mas graças a Deus a incompetência do lado direito do São Paulo era gigante e não causou muitos problemas no primeiro tempo. Por outro lado, também deu espaço para ele pegar e mostrar bastante determinação e habilidade que ele tem, principalmente no segundo gol, que onde ele consegue pegar e dar aquele tapa na bola, passando entre o goleiro e o zagueiro. Isso é fantástico, assim, acho que foi uma das assistências mais impressionantes que eu vi nos últimos 12 meses aí, porque não é uma bola fácil de você conseguir colocar para que quem está fazendo a penetração dentro da área consiga concluir. Encaixar ela entre o zagueiro que está chegando e o goleiro foi uma bola muito bem colocada, que mostra que o Guedes ele é muito talentoso, se ele conseguir dar essa entrega na recomposição e principalmente fazer isso com sabedoria e com aplicação, não só para pegar e dizer que está fazendo, é um jogador que é muito útil e vai ajudar bastante a gente nos objetivos do ano. Outro ponto que eu achei bastante positivo foi a questão do Adson jogando pelo meio. Ele entrou muito na área. Se vocês observarem no primeiro gol do Corinthians, a jogada do Renato Augusto, o tapa que ele dá na bola é fantástico, mas observe que o Fábio Santos está dentro da área, o Fagner está cruzando, o Adson está dentro da área, e se eu não me engano o Guedes também está dentro o Yuri está dentro da área e o Guedes também está próximo à área. Então quer dizer, tinha muita gente dentro da área. Isso é um fator que eu acho absolutamente importante para quem viu o Corinthians nos últimos anos, que sempre sofreu com a chegada de jogadores dentro da área. Quer dizer, às vezes o time até fazia alguma coisa, mas chegava com 1, 2, então quer dizer, era muito fácil dominado. As defesas, mesmo de time pequeno, conseguia dominar o Corinthians completamente sem muita dificuldade. Então eu acho que isso é um outro fator positivo. A atuação do Fagner nesses últimos jogos, o Fagner se apresentando, sendo ativo, procurando o jogo no campo de ataque, é importante. É muito bom ver o Fagner voltando a atuar com esse interesse, com essa participação. Sem dúvida, ele é um dos jogadores que mais podem ajudar na construção de jogadas que a gente tem no elenco. Seria melhor que tivéssemos outros, mas não temos, é Renato Augusto, e contar com o apoio de Guedes e do Fagner. Então, como ponto positivo, eu acho que os meus destaques são esses, quer dizer, a atuação do Roger Guedes, a atuação do Fagner, o Adson jogando pelo meio e entrando na área, e também a participação eu tô me segurando aqui, vocês vão entender assim que eu fico, certo?
porque eu sei que eu posso ser mal compreendido por causa disso. Mas também tenho que ser honesto com o Rony, que teve uma entrega fundamental. Ele é muita entrega, não dá para pegar e tirar esse mérito dele em relação à entrega. Ele não é habilidoso, ele não é muito coordenado nos seus movimentos, mas ele pegou e se dispôs, e enquanto ele teve fôlego, o São Paulo não jogou. Depois que o Rony começa a cair, cair fisicamente, o São Paulo começa e lógico, o Rogério Ceni também mexe no time, o time fica mais agressivo, e a queda do Rony coincide com esse momento de troca do São Paulo, e o São Paulo começa de fato a sufocar. Então, esses pontos eu considero como tendo sido super positivos no jogo é o lado positivo da atuação do Corinthians no Majestoso. Porém, tem muita coisa que não está legal. Balbuena precisa entender o que está acontecendo. Balbuena não foi bem. No final do jogo, a gente estava com Juliano, Renato Augusto e Paulinho no meio de campo, e a gente não conseguia reter a bola. O time entrou demais dentro da área, deixou o São Paulo crescer, deixou o São Paulo vir para cima, e isso com o time que tem, com o meio de campo, com a possibilidade técnica que tem, com os recursos técnicos que tem, não podia deixar acontecer. Era hora de você pegar e fazer aquele treino de aquecimento que eles fazem todo jogo, toca aqui, toca ali, a bola não precisa ir para lugar nenhum, é só ficar com a gente. E o time com 3 jogadores que a gente considera sendo os melhores jogadores que a gente tem para executar esse tipo de função, não conseguiu fazer essa retenção de bola, deixou ser sufocado, com a zaga bastante lenta, sofrendo com a chegada, com a imposição, que era praticamente que física de um time que jogou na quinta-feira. Esse é um ponto que sempre chama atenção. O São Paulo jogou quinta-feira, certo? E no final do jogo, eles estavam jogando em cima da nossa defesa. Isso não poderia acontecer. Então, acho que ficam lições desse último jogo, apesar o resultado é super importante. Comemorei pra caramba, zoei pra caramba, falei um monte, dei cambalhota, fiz tudo o que tinha para fazer, mas precisa ficar atento porque tem muitos pontos a serem ajustados. Mas vamos também pegar e olhar para o copo meio cheio, que foi aquilo que eu falei no começo do vídeo, que também tem pontos que são louváveis. Para a gente pegar e não deixar passar batido o jogo de sábado, eu acho que mostra um pouco dos desafios que a gente tem. Um jogo que teve, primeiro tempo foi bem meia boca, um jogo achei muito fraco por tudo aquilo que falam das duas equipes. O primeiro tempo foi muito fraco, mas no segundo tempo ficou meio com cara de pelada lá e cá, mas só que você vê que os caras têm uma certa habilidade, dá para perceber isso. Por exemplo, no gol do Gabigol, certo? A enfiada de bola que o Everton Ribeiro dá, esse tipo de jogo é muito raro a gente ver. Então, quer dizer, a gente tem um cara que consegue fazer isso, mas a gente sempre cai no problema de que ele nem sempre ele está disponível para atuar dessa forma. E também os outros recursos que o próprio time aqui das Perdizes teve de construção. Apesar, vocês há de convir comigo que, pelo amor de Deus, né? O último gol, além de ser uma falha do goleiro, o cara chutou com a direita no pé esquerdo para a bola ir pro gol. Então, quer dizer, também teve alguns aspectos aí que não devem ser reverenciados, mas mostra que esses times têm intensidade, têm recursos, e que a gente precisa colocar enxergar no nosso meio de campo a necessidade não só de conseguir fazer de combater, de guerrear fisicamente no meio de campo, mas também de conseguir fazer construção e não ficar só na responsabilidade do Renato Augusto. Então, bom, passando rapidinho por todos os destaques que a gente teve aí no final de semana no futebol, agradecendo vocês, lembrando de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixe seu comentário. Vamos falar um pouquinho sobre futebol. Corneteiros e corneteiras, valeu, obrigado pela atenção e vamos lá, vai Corinthians!